Hoje o papo é meio tenso. Manda a dose que hoje eu vou te contar algo bizarro. O caso de Jeffrey Epstein, a teia de poder, dinheiro e conexões que atravessou décadas e ainda reverbera com revelações recentes. E que caso, né? Parece que quanto mais se investiga, mais fundo e mais sombrio o poço fica. Sim, não é uma história simples de um vilão. É sobre todo um ecossistema que permitiu que ele existisse. Exatamente. Por isso hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, com base nos registros dos processos, das investigações. A ideia é entender o mecanismo, sabe? Como que o poder, o dinheiro viraram essa blindagem quase perfeita. A nossa missão aqui é tentar mapear essa teia e entender por que, mesmo depois que ele morreu, ela continua se revelando. E o ponto de partida de tudo, que os documentos deixam muito claro, é que a história do Epstein é uma história sobre acesso. Acesso e utilidade, talvez. Exato. O poder dele não vinha só da grana que ele tinha. Vinha tipo da função que ele exercia para uma rede de pessoas muito, muito influentes. E a gente tá falando de quem? Que tipo de gente? Do topo. Finanças, política, academia, celebridades. Era uma rede que se retroalimentava, entende? Entendi. Então vamos começar por aí, pela construção dessa figura. Quem era o Jeffrey Epstein que o mundo via? Porque assim, ele não era um bilionário do nível de, sei lá, um Jeff Bezos. Não, nem perto. Mas ele circulava nesses ambientes com uma naturalidade que impressiona. Como ele fez isso? Essa é a chave. As fontes mostram que ele não precisava ser o cara mais rico da sala. Ele precisava ser o mais útil. Perfeito. O papel dele era ser um conector. O cara que abre a porta, que apresenta um político para um banqueiro, um cientista para um doador. A persona dele era de um gênio financeiro, meio excêntrico. Um filantropo? Sim, um amigo dos poderosos. Quanto mais fotos dele com príncipes, presidentes, ganhadores do Nobel, mais legitimidade ele ganhava por tabela. Esse era o principal ativo dele. Era uma espécie de lavagem de imagem constante. A proximidade com o poder limpava qualquer suspeita que pudesse aparecer. E essa fachada, claro, era a cobertura. A cobertura ideal porque acontecia nos bastidores. É aí que a história fica realmente perturbadora. Sim. O padrão que a gente vê nos processos, nas investigações, é assustadoramente consistente, metódico. O esquema mirava adolescentes, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, né? Financeira, familiar. Exato. E elas eram aliciadas com promessas de dinheiro, de uma vida de luxo, de oportunidades. Tudo mascarado como um trabalho simples, como ser massagista, por exemplo. E a linguagem era uma ferramenta de controle, né? Lendo os relatos, o que me chocou foi a normalização do absurdo. Como assim? Usavam termos como massagem, trabalho, um favor pro Jeffrey. Isso vai minando as defesas da vítima, sabe? O que é um limite vira rotina, o choque vira obediência e o principal, a vergonha vira silêncio. É uma crueldade psicológica assim calculada. Não era só o abuso físico, era completa desumanização. E os mecanismos de controle iam além disso. Tinham medo, a dependência financeira que era criada. E talvez o mais forte de tudo, a sensação de que ninguém acreditaria nelas. Exatamente. Quem eram elas contra um homem que jantava com presidentes? Calma aí que o papo já continua, astronauta. Você tá no Marty Pub House, um podcast semanal onde o papo nunca fica preso à terra. Agora deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Não esquece. E se você tá ouvindo pelo Spotify ou por outros programas de áudio, já favorita o Marty Pub House para receber atualização toda vez que sair episódio novo, beleza? Agora sim, o papo continua. No money, no parts, no deal. A sensação de que o sistema inteiro estava do lado dele. E por muito tempo essa sensação estava correta. O que nos leva a um dos pontos mais revoltantes do caso, o acordo de 2007 na Flórida. Ah, sim. Para mim, é ali que a gente vê a tal blindagem em ação, de forma explícita. Sem dúvida. O chamado Non-Prosecution Agreement, acordo de não persecução. Certo. Na prática, foi um acordo costurado nos bastidores com os promotores federais. Um deles, o Alexander Acosta,
que depois virou secretário do Trabalho do Trump. E o que esse acordo fez? Impediu que o Epstein enfrentasse acusações federais muito mais graves por tráfico sexual. Ele se declarou culpado de acusações estaduais, que eram bem menores, e cumpriu uma pena irrisória. 13 meses, eu acho. Isso, 13 meses, com direito a saídas diárias para trabalhar no escritório dele. Peraí, então a investigação federal, que era muito mais ampla, foi simplesmente encerrada por causa de um acordo, quando já havia dezenas de vítimas? É a pergunta de milhões. E a resposta que muitos analistas dão é brutal. Esse não foi um erro no sistema. Foi o sistema operando como ele foi desenhado, para os super ricos. Com um exército de advogados caríssimos. Claro, ele conseguiu uma saída impensável para qualquer pessoa comum. Esse acordo virou o símbolo máximo da justiça de duas velocidades. Uma para os poderosos, outra para o resto. E essa impunidade durou mais uma década. Mas em 2019, o cenário era outro, né? O movimento #MeToo tinha acontecido, a pressão era diferente. Sim, o mundo tinha mudado. Aí o Epstein é preso de novo, agora por acusações federais de tráfico sexual em Nova York. A sensação geral era, ok, agora vai, a conta chegou. Exato. A expectativa era que a investigação não ia parar nele, que finalmente se chegaria ao núcleo da rede, quem participou, quem facilitou, quem se beneficiou. O mundo estava esperando um julgamento que poderia expor segredos de muita gente poderosa. Só que O julgamento nunca aconteceu. E aí a história entra no seu capítulo mais sombrio e com certeza mais controverso. Em agosto de 2019, Jeffrey Epstein é encontrado morto na cela. E a conclusão oficial do médico legista de Nova York foi direta: suicídio por enforcamento. Caso encerrado oficialmente. Mas é impossível olhar para essa conclusão sem analisar o contexto, que é inacreditável. Não é só o fato dele ter morrido, é o como e onde ele morreu. A gente está falando de um dos presos mais importantes e vigiados do país. Numa prisão federal que deveria ser de segurança máxima. As falhas que vieram à tona são tão absurdas que parecem roteiro de filme. Parecem, mas foram comprovadas por investigações do próprio Departamento de Justiça. As 2 câmeras que filmavam a entrada da cela dele não estavam funcionando. Que coincidência. Os 2 guardas responsáveis por vigiá-lo dormiram por horas e depois falsificaram os registros. Inacreditável. Ele deveria ter um companheiro de cela, mas foi deixado sozinho. Protocolos de vigilância de suicídio que deveriam estar ativos foram ignorados. Então o que a gente tem é a palavra oficial de suicídio de um lado. E do outro, uma cadeia de negligência comprovada e, assim, bizarra. É a receita perfeita para a desconfiança. Um homem que, como muitos disseram, sabia demais para continuar vivo, morre sob a custódia do Estado. Em circunstâncias inexplicáveis. Precisamente. E essa combinação é o que alimenta o debate até hoje. O registro oficial é mas as perguntas que ele deixa em aberto são imensas. E com a morte dele, a gente podia achar que o caso ia esfriar. Mas aconteceu o contrário. Totalmente. O foco só mudou de alvo. Saiu da pessoa física do Epstein e foi para o dinheiro e para os cúmplices. A batalha migrou para os tribunais civis. Certo, as vítimas, sem a possibilidade de um julgamento criminal contra ele, focaram em buscar reparação financeira do espólio bilionário que ele deixou. E nessa busca pelo rastro do dinheiro, os grandes bancos entraram na mira. E aqui um nome se destaca, né? O JP Morgan. Sim, um dos maiores bancos do mundo. Foi o principal banco do Epstein por mais de uma década. E qual foi a falha deles? Os processos mostraram que o banco, supostamente, ignorou dezenas de bandeiras vermelhas sobre as transações financeiras dele. Tipo grandes saques em dinheiro vivo. Exato. Pagamentos a mulheres jovens. O banco acabou fechando acordos gigantescos. Pagou 290 milhões de dólares para um grupo de sobreviventes. Uau! E outros 75 milhões ao governo das Ilhas Virgens Americanas, onde ele tinha a base de operações dele. O que na prática quase admitir que eles falharam na vigilância. E as próprias Ilhas Virgens também fizeram um acordo com o espólio, né? Que incluiu a venda daquela ilha sinistra dele. A Little St. James. Sim, foi simbólico. O cenário do crime sendo desmanchado. Enquanto o dinheiro era o foco de uma batalha, a peça humana mais importante do tabuleiro enfrentava a justiça. Ghislaine Maxwell, a socialite britânica e associada de longa data dele. Foi presa, julgada e condenada.
Hoje ela cumpre uma pena de 20 anos. E a situação dela é praticamente definitiva, certo? O caso dela está encerrado. Sim, em 2025, a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a analisar o último recurso dela. Isso cimentou a condenação. Ou seja, a justiça a considerou uma parceira ativa no esquema. Ativa e operacional. Não uma figura periférica, não uma namorada. Ela era peça central no recrutamento e no abuso. A condenação dela foi a prova de que isso nunca foi um show de um homem só. Ok, então o caso parecia estar se acomodando nessas frentes, a financeira e a criminal da Maxwell. Mas aí, no final de janeiro de 2026, o chão treme de novo. A explosão dos Epstein Files. Exato. O que foi isso? Foi um verdadeiro terremoto informativo. Em cumprimento a uma lei de transparência, o Departamento de Justiça começou a liberar um volume massivo de documentos. E quando você diz massivo? É massivo mesmo. O total já chega a quase 3,5 milhões de páginas, incluindo vídeos, imagens das investigações. Não foi uma goteira, foi uma inundação. Certo. E por que essa liberação é tão impactante? Ela não traz necessariamente provas para prender alguém amanhã, né? Então qual é o poder desses arquivos? O poder deles está em abrir os bastidores. São memorandos internos de investigadores, transcrições de entrevistas, registros. Eles não criam fatos novos, mas revelam o que as autoridades sabiam. O que elas estavam considerando? Exato. Quem estava no radar, quais pistas foram seguidas e, talvez o mais importante, quais foram abandonadas. É um raio-x do cérebro da investigação. Entendi. Então vamos mergulhar nisso. O que de mais importante veio à tona com essa nova leva de documentos? Foram vários pontos. O primeiro, e talvez um dos mais significativos, foram memorandos internos mostrando que, mesmo após a morte dele, os investigadores estavam avaliando seriamente acusações contra vários possíveis co-conspiradores. Isso muda a narrativa, né? A ideia de que, com a morte dele, o caso acabou, era só conveniência. Exatamente. A investigação queria ir muito além dele. E sobre a morte na prisão, os arquivos trouxeram algo novo. Reacenderam o fogo, com certeza. Novas apurações jornalísticas, com base em registros de movimentação e vídeos que foram liberados, levantaram o que parecem ser contradições com a linha do tempo oficial daquela noite. Não prova nada, mas adiciona mais uma camada de dúvida e alimenta o debate sobre o que de fato aconteceu ali. E claro, o assunto que sempre volta: nomes de pessoas poderosas. O que esses arquivos revelaram sobre as conexões dele? Voltando com mais nuances. Não trouxeram uma lista de clientes, como muita gente esperava, mas reacenderam o debate sobre a normalização social que existia em torno dele. Teve algum exemplo que repercutiu mais? Sim, o de Casey Wasserman, chefe do Comitê Olímpico de Los Angeles 2028. E-mails antigos dele com a Ghislaine Maxwell vieram à tona, e ele teve que vir a público pedir desculpas. E o que era interessante ali não era nem o conteúdo do e-mail em si. Não. É o fato de que em 2026, a simples associação com a Maxwell, anos atrás, exige um pedido público de desculpas. A régua moral mudou. E além disso, alegações bem graves envolvendo executivos do topo do sistema financeiro como Jesse Staley e Leon Black ganharam novos detalhes. Isso nos leva a um conceito que os arquivos detalham bem, a tal lavagem social. Exato. Os arquivos mostram em detalhes como Epstein usava doações para universidades de prestígio, tipo Harvard e MIT, e o networking dele para se manter aceito nos mais altos círculos, mesmo depois da primeira condenação. Ele trocava acesso e dinheiro por legitimidade. Basicamente. Então, depois de toda essa avalanche de informações, a gente volta à pergunta inicial. O que essa história toda nos diz? A gente está olhando para uma grande conspiração, um conluio secreto, ou para a evidência de um sistema de privilégios que opera à luz do dia? Essa é a questão central. E quanto mais documentos aparecem, mais a segunda opção parece ser a resposta. Não é uma sala secreta. Não. O que se evidencia é a dinâmica de gente poderosa se protegendo, oferecendo legitimidade um ao outro, mantendo o silêncio através de capital social e financeiro. É algo que não exige um plano mestre, só incentivos alinhados e a certeza da impunidade. E essa, para mim, é a conclusão mais assustadora, porque uma conspiração, em tese, você pode expor e desmantelar.
Mas como se luta contra um sistema que se autoprotege? Complexo. As perguntas mais importantes que ficam não são só como ele fez isso, mas sim quantas portas se abriram sozinhas e quantas pessoas em posição de poder escolheram deliberadamente não ver o que estava bem na frente delas. Exatamente. Epstein não foi apenas um criminoso com recursos, ele foi um criminoso com acesso. E acesso, nesse nível de poder, muda todas as regras do jogo. É como se a realidade estivesse nos dizendo: a tenha não acaba no centro. E cada novo documento, cada nova revelação só mostra que as pontas dela continuam aparecendo nos lugares mais inesperados. E sempre se lembre, se você confia demais em massagem milagrosa, amanhã você está pagando boleto em língua de flamingo. O programa Marte Pub House é uma atração do canal Pai das Galáxias. E sempre se lembre, todas as informações que você ouviu aqui não passam de uma alucinação de duas pessoas sentadas numa mesa de bar. Ou será que não?